E aí, turma, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, iremos iniciar a nossa nova unidade, que é a unidade 3, página 408, que irá falar sobre as unidades de conservação. O desmatamento no Brasil apresenta dados muito preocupantes que colocam o país em destaque em relação às perdas florestais. Segundo dados de 2015 da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o país liderava o ranking do que mais perderam áreas florestais, totalizando uma área de 980 mil hectares. De acordo com dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, os principais desmatamentos ocorrem na atualidade na floresta amazônica. Porém, a floresta amazônica ela não é a única a sofrer com desmatamento. Tá? Temos também a Mata Atlântica, que, por exemplo, desde o início da colonização do Brasil, sofre com tal processo. De toda a sua extensão, hoje restam apenas 7%. De acordo com esses números, demonstra a necessidade de maior monitoramento dos organismos fiscalizadores e políticas de proteção das florestas brasileiras. O mapa que vocês estão vendo aí, ele demonstra claramente, por exemplo, o avanço do desmatamento da floresta amazônica no Acre, em Rondônia, no Mato Grosso, no Pará e no Tocantins e no Maranhão. Turma, pode se preferir dar uma pausa no vídeo e começar a responder o jogo rápido na página 409, tá? E depois vocês retornam. Para conter os impactos dos problemas relacionados ao desmatamento, as queimadas, as perdas de solos, a contaminação de mananciais e o avanço em áreas nativas, o governo federal desenvolveu algumas políticas e leis específicas com relação ao meio ambiente. Essas legislações específicas para conter os impactos ambientais merecem destaque o Código Florestal, que normatiza regras sobre o manejo ambiental da vegetação nativa no território brasileiro. O primeiro Código Florestal foi elaborado em 1934, em virtude da expansão da cafeicultura no país, principalmente no Sudeste. Essa legislação buscava impedir os efeitos negativos causados pelo aumento da falta da lenha, recurso energético muito utilizado na época. No ano de 2000, na tentativa de preservar os remanescentes e criar políticas de proteção, o governo brasileiro criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, também conhecida como SNUC, que representou avanços na criação e gestão das unidades de conservação, nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal. Provavelmente, esse município, próximo deles, é uma unidade de conservação. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade administra as UCs da esfera federal e do governo. Por meio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as UCs são agrupadas em dois grupos de acordo com seus objetivos de manejo e tipos de uso. São divididas em unidades de conservação, de proteção integral e uso sustentável. Vamos lá ver a diferença de cada uma delas. A proteção integral tem por principal objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou danos ao meio ambiente. Em tais lugares é permitido somente turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental. São exemplos de unidades de conservação de proteção integral. Temos estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Iremos ver a partir de agora a definição de cada exemplo desse. Temos a estação ecológica, que é uma área de posse e domínio público destinada à preservação da natureza e à realização de pesquisas científicas, que pode ser visitada apenas com objetivo educacional. Temos aí o exemplo da Estação Ecológica de Corumbá. Reserva biológica, área destinada à preservação da diversidade, na qual as únicas interferências diretas permitidas são a realização de medidas de recuperação de ecossistemas alterados e ações de manejo para restabelecer o equilíbrio natural, podendo ser visitada apenas com objetivo educacional. Temos aí o exemplo
da Reserva Biológica Poço das Antas. O Parque Nacional é uma área destinada à preservação de ecossistemas naturais e sítios de beleza cênica. O parque é a categoria que possibilita a maior interação entre visitante e natureza, pois permite o desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de interpretação ambiental, além de permitir a realização de pesquisas científicas. Temos aí um exemplo da imagem do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Monumento natural é a área destinada à preservação de lugares singulares, raros e paisagens de grande beleza, permitindo diversas atividades de visitação. Essa categoria de unidade de conservação pode ser constituída de áreas particulares, desde que as atividades realizadas nessas áreas sejam compatíveis com os objetivos da UC, né? Que é UC, Unidade de Conservação. Temos o exemplo aí do Monumento Natural da Pedra das Flores, no estado do Rio de Janeiro. O Refúgio da Vida Silvestre é uma área destinada à proteção de ambientes naturais que visa assegurar condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna. Permite diversas atividades de visitação e a existência de áreas particulares, assim como no monumento natural. Um exemplo, temos o Refúgio da Vida Silvestre da Ventânia, também localizado no Rio de Janeiro. As unidades de conservação de uso sustentável têm por outro objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos, conciliando a presença humana nas áreas protegidas. O uso dos recursos naturais é permitido, desde que sejam mantidos constantes os recursos ambientais renováveis e os processos ecológicos. Teremos vários exemplos de uso sustentável. Iremos conhecer a área de relevante interesse ecológico, que tem como objetivo de preservar os ecossistemas naturais de importância regional ou local. Geralmente é uma área de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana e com características naturais singulares. É constituída por áreas públicas e privadas. Temos vários exemplos. Um deles é a Ilha da Queimada Pequena e Queimada Grande, no estado de São Paulo, que é essa foto que vocês estão presenciando aí. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada com o objetivo de conservar a diversidade biológica, o desenvolvimento de pesquisas científicas, a visitação turística, recreativa e educacional. Um exemplo é a Reserva Natural do Salto Morato. Outro exemplo aí de uso sustentável é uma área de proteção ambiental, área dotada de atributos naturais, estéticos e culturais, importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Geralmente é uma área extensa, com o objetivo de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É constituída por terras públicas e privadas. Temos o exemplo aí que vocês estão presenciando, que é a área de proteção ambiental Fernão Dias. Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal onde predominam espécies nativas, visando ao uso sustentável e diversidade dos recursos florestais e as pesquisas científicas. É admitida a permanência da população tradicionais que habitam desde a sua criação. Temos alguns exemplos. Temos esse exemplo aí da foto, que é uma floresta nacional de Pacatuba, no estado de Espírito Santo. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que é uma área natural onde vivem populações tradicionais que se baseiam em sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais, desenvolvidas ao longo de gerações e adaptadas às condições ecológicas locais. Permite visitações públicas e pesquisa científica. Um exemplo podemos citar é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, que é essa imagem que vocês estão vendo. Reservas de fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas.
adequadas para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. E por último, teremos a reserva extrativista, que é uma área natural utilizada por populações extrativistas tradicionais, onde são exercidas atividades baseadas no extrativismo, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, assegurando-se o uso sustentável dos recursos naturais existentes e a proteção dos meios de vida e da cultura dessas populações. Permite visitação pública e pesquisa científica. Um exemplo disso temos a Reserva Extrativista Acaú-Goiânia, no estado de Pernambuco. Então, terminado a nossa aula, agora vocês ficarão com a atividade que inicia na página 415 até a página 418, ok? E até a próxima aula. Tchau!